Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast a engenheira Luciane Canha, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Agora eu vou apresentar um pouquinho a nossa convidada. Professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisadora PQ 1D do CNPq e membro sênior do I3E. É doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Concluiu mestrado e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria e em 2021 foi incluída entre as 21 mulheres mais influentes da mobilidade do mundo, pela Vulog, que é uma empresa internacional na área de mobilidade. Tem experiência no desenvolvimento de pesquisas estratégicas para o setor elétrico e atualmente coordena dois projetos de P&D estratégico da ANEEL, junto à Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a COPEL. É membro do I3E Power and Energy Society e do I3E Women in Engineering. Tem experiência com ênfase em sistemas elétricos de potência, fontes renováveis de energia, redes elétricas inteligentes, armazenamento de energia e gestão de energia elétrica e mobilidade elétrica. Prezada professora Luciane, muito obrigado desde já pela sua participação. Fico muito feliz de tê-la aqui no ambiente virtual do Eletricast. E vendo sua vasta experiência em diferentes linhas de pesquisa da engenharia elétrica, como é que se deu o seu início da atuação na área de mobilidade elétrica? Bom, professor, primeiro eu gostaria de agradecer o teu convite, né, de participar do Eletricast. Acho que todas as iniciativas aí que possam ser colocadas no ar para que possamos falar mais de mobilidade elétrica, de sustentabilidade, dessa transição energética, elas são muito importantes. Parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Bom, a minha entrada aí nesse caminho da mobilidade elétrica, ela se deu porque ao longo da minha vida como pesquisadora, eu sempre trabalhei com recursos energéticos distribuídos renováveis, né? E eu considerei sempre o veículo elétrico desde os primórdios, das primeiras pesquisas, quando estavam assim iniciando, ainda distante um pouco do Brasil, eu sempre considerei o veículo elétrico como um recurso energético distribuído, uma vez que você pode gerenciar essas recargas e, portanto, ele é uma carga flexível no sistema, né? Se nós considerarmos veículos, inclusive, que injetam energia na rede, ele pode ser tanto uma carga quanto uma geração. Então, como um recurso energético distribuído, ele fazia parte dos estudos e das pesquisas de gerenciamento. Mas em 2019, quando a ANEEL lançou então a chamada dos projetos de P&D estratégico, a chamada P022, de mobilidade elétrica eficiente, foi quando nós decidimos apresentar um projeto, eu digo nós, eu e mais alguns pesquisadores do Centro de Excelência em Energia e Sistema de Potência, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e fomos então apresentar esse projeto na chamada pública da Copel, distribuidora, porque o Rio Grande do Sul é um estado que, em 2019, não tinha nenhum carregador rápido instalado aqui, né? Então, nós estávamos muito distantes ainda dessas transformações pelas quais o país já estava se preparando e passando, como no caso da Eletrovia do Paraná, Celesc, São Paulo, Brasília e outros estados que já estavam à frente. Então, a nossa busca por tentar colocar o estado aí nesse mapa é que nos colocou aí nesse caminho da mobilidade elétrica. Excelente, professor. E me conta aí como foi que se deu assim esse importante reconhecimento de ser incluída entre as 21 mulheres mais influentes da mobilidade no mundo, né? Foi com certeza algo que deve ter sido bem impactante aí para a senhora. Eu achei muito bacana, gostei muito, né? Fiquei muito orgulhosa de ter sido selecionada e estar aí no meio de mulheres extremamente influentes dentro do setor privado, né? Empresas, enfim, e ser uma representante da academia
como uma influenciadora, digamos assim, né, na mobilidade elétrica, não só no Brasil, como no mundo, foi muito, muito importante. É importante para a carreira, é importante para o próprio país, né, que teve nessa lista duas brasileiras representadas, duas brasileiras ligadas à academia, e uma delas fui eu, e, enfim, né, coroa todo esse esforço e esse trabalho que a gente vem fazendo em prol da mobilidade eficiente e sustentável. Ah, muito bem, parabéns, professora. Obrigada. E atualmente você coordena dois projetos que estão sendo realizados justamente por meio dessas chamadas estratégicas de ANEEL que eu comentei um pouquinho na sua biografia, em parcerias com empresas do setor elétrico. Como é que estão sendo esses projetos e quais os resultados obtidos até então? Então, esses projetos de P&D estratégico, a gente já vem trabalhando desde 2013. O primeiro deles foi um projeto de P&D estratégico com a Eletrosul na parte de biogás, onde nós pudemos contribuir com a instalação de uma microcentral elétrica na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina. Também foi um projeto desenvolvido junto com a CEI Biogás e também com a Universidade Federal de Santa Catarina, que teve a coordenação geral naquela época. Eu fui a coordenadora aqui pela Federal de Santa Maria. E então, os projetos de 2016, 2017 foi a chamada 2016 foi a chamada P021 sobre armazenamento de energia. Nós apresentamos um projeto para a Copel Distribuidora na linha de armazenamento de energia residencial. E esse projeto ele foi concluído agora no mês de julho. Nós estamos finalizando os relatórios para entrega para a Copel e preparação do workshop final. Foi um projeto muito bacana que propiciou assim que nós pudéssemos fazer estudos e pesquisas e instalarmos duas plantas piloto de armazenamento de energia residencial e comercial, onde foi necessário o uso de um inversor híbrido. E na ocasião nós buscamos empresas que desenvolvessem o inversor híbrido e tivemos dificuldade em encontrar uma empresa que pudesse fazer a conexão do inversor híbrido com o sistema de gerenciamento, né? O Smart Home Energy Management, que foi desenvolvido nesse projeto. Porque o nosso sistema de gerenciamento desenvolvido no projeto, ele leva em conta sinais tarifários, ações de resposta à demanda, reações aí do sistema em tempo real, e precisava ter essa comunicação aberta com o inversor híbrido. Nós conseguimos, então, dentro de uma chamada, nós conseguimos uma empresa, que é uma empresa nacional, a NHS, de Curitiba, que desenvolveu, então, o primeiro inversor híbrido deles. É uma empresa que há 30 anos trabalhava com no breaks, entrou na área de geração solar fotovoltaica e enxergou a possibilidade, né, a oportunidade de desenvolver esse inversor híbrido aberto. Nós podemos, então, enviar comandos para o inversor, nós podemos, mediante algumas atualizações de firmware, colocarmos assim algumas melhorias, né, à medida que o projeto foi avançando. E para que a gente não perdesse tempo e também para que nós pudéssemos ter uma variedade aí de análises, nós trabalhamos com baterias de chumbo ácido no primeiro momento, e agora, recentemente, mais para o final do projeto, nós adquirimos baterias de lítio, que teve então o BMS, o sistema de gerenciamento das baterias desenvolvido para o inversor da NHS, né? A NHS desenvolveu esse BMS, e nós estamos então fechando o projeto com sucesso, eu diria, porque temos esses dois cases, né, tanto da bateria de chumbo, que não é uma tecnologia a ser descartada, pelo contrário, a gente tem bastante avanço no Brasil no mundo também, em relação a baterias eficientes de chumbo ácido, e as baterias de lítio, né, que tem toda a flexibilidade aí ofertada por elas, né, em termos de uso e de potencial. Bom, o segundo projeto, ele já avaliou a parte de mobilidade elétrica, é um projeto que está com 18 meses, nós estamos na metade do projeto. Ele foi um projeto iniciado em janeiro de 2020, pela chamada P022 da ANEEL, e é o projeto onde nós estamos, então, desenvolvendo um framework multiagente, que permite conectarmos aí diferentes agentes nessa plataforma, que visa gerenciamento das estações de recarga, dando oportunidade, né, para que
cada um desses agentes aí tem a sua parcela tanto de contribuição quanto de ganho nesse processo de transição energética e de gerenciamento das recargas. O objetivo é que a gente contribua para a ANEEL, né, para que a ANEEL tenha uma visão também mais avançada em relação ao potencial que as recargas de veículos elétricos podem ofertar para o sistema elétrico brasileiro, em termos de modelo de negócio, em termos de desenvolvimento, né, da indústria e de redução dos impactos na rede elétrica, ou de oferta de oportunidades, né? Excelente. E assim, esse cenário realmente está totalmente muito bem relacionado com justamente a próxima pergunta que eu vou fazer, que é quais são as principais dificuldades que existem justamente na disseminação da mobilidade elétrica do Brasil. Você comentou vamos dizer, pontos de interesse do seu projeto que com certeza irão contribuir de forma muito positiva para que essas dificuldades sejam mitigadas, né? Sim, nós temos o país como um todo, essa chamada P22 da ANEEL, ela acelerou muito esses processos. A gente vê, assim, um avanço significativo, associado nas regiões onde você tem, institutos de pesquisa, universidades desenvolvendo os projetos. Isso vai de norte a sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode notar um avanço, porque instalamos então a primeira estação de recarga rápida aqui em março desse ano, e a partir daí a gente vê assim também um crescimento do comércio visando instalação de recargas de médio e pequeno tempo, né? Tempo lento e rápido. Aliás, tempo lento e semi-rápido, né? Bom, as dificuldades elas estão associadas, primeiramente eu vejo pela falta de entendimento da sociedade e em todos os segmentos, não só dos consumidores, mas do segmento de governo mesmo, propriamente dito, né, que precisam ter um entendimento, um conhecimento maior sobre o potencial que a mobilidade elétrica vai trazer. Falar de mobilidade elétrica não é simplesmente a gente falar de um veículo, que é caro agora. Falar de mobilidade elétrica é pensar em toda uma cadeia de desenvolvimento que vem por trás desses veículos, né, dos diferentes modais, seja na parte de saúde, né, na parte de redução das emissões de gases de efeito estufa, de CO2 e particulados, seja na parte de você ter modelos de negócio que viabilizem você ter uma cadeia sustentável, porque não basta, por exemplo, você produzir alimentos sustentáveis, se você está transportando esses alimentos, né, alimentos sem agrotóxicos, né, alimentos assim com todo aquele selo, né, de sustentabilidade associado, se você transporta ele com diesel, né? Também não adianta a gente promover o desenvolvimento da mobilidade no país se nós estivermos produzindo energia elétrica a partir de térmicas, né? Então, assim, a mobilidade elétrica ela traz consigo a bandeira da sustentabilidade e da energia renovável. Você deve priorizar, deve incentivar esse tipo de geração para que você tenha, né, um impacto menor no sistema, um impacto menor no meio ambiente e que, então, esses modais eles possam ser desenvolvidos. É excelente e é bem interessante também seu ponto de vista. E tem uma afirmação ou uma fala sua que me deixa até questionando a questão de saber se o sistema elétrico nacional ele está preparado efetivamente, vamos dizer, para esse tipo de migração ou esse tipo de mudança do tipo de mobilidade que a gente tem hoje em dia, né? Essa migração do carbono, vamos dizer, para uma mobilidade limpa. O sistema elétrico brasileiro hoje, ele predominantemente ele é abastecido por fontes renováveis, hidráulicas, eólica, muito pouco solar e pouco biomassa, né? O que nós vemos, né? O Brasil precisa ter um avanço em relação à geração solar fotovoltaica, né? Nós precisamos desse marco legal da geração solar fotovoltaica, nós precisamos nos utilizar dessa energia. A ponta hoje do sistema elétrico brasileiro, ela não se dá mais entre 18 e 21 horas, ela se dá entre 14 e 16 horas, devido ao uso do ar-condicionado, né?
poucos, eu diria, talvez 2, 3 meses no ano, a gente ainda tem a ponta ali entre 18 e 21 horas, mas a maior parte é num horário em que você tem muito sol, né? E os veículos elétricos, eles estão entrando gradativamente no sistema. E por terem, então, essa possibilidade de você gerenciar as recargas, eles não serão carregados todos ao mesmo tempo, né? Você pode reduzir potências de recarga, você pode distribuir essas recargas. Com relação aos veículos a passeio, por exemplo, a recarga ela se dá dentro de casa, né? Então, se você já tem a rede elétrica da sua casa preparada para atender 1 ou 2 chuveiros de 7 kW, né? A sua casa, durante a madrugada, que normalmente ninguém está tomando banho na madrugada, você vai carregar seu carro ali. Quer dizer, a capacidade da tua casa ela vai continuar a mesma, a capacidade do transformador na rua é a mesma. O que vai acontecer é que nós precisamos de mais energia para poder atender essas recargas e, se não houver um gerenciamento adequado, nós podemos sim impactar fortemente na demanda. E aí, nesse caso, então, é importante que se invista em sistemas de gerenciamento, que haja um planejamento, né, dessas recargas e que nós passemos a incentivar mais as gerações renováveis, principalmente a geração solar fotovoltaica, que ela atende no ponto de recarga, né, muitas vezes aquela energia necessária. Claro que você não tem sol à noite. Então, os sistemas de armazenamento, eles vêm junto, por isso que a mobilidade elétrica é um modal que ela puxa toda uma cadeia de inovação, né, com ela. É verdade, concordo. É todo um ecossistema, na realidade, que gira em torno da questão do veículo, né? O Isso. veículo é um item da ponta, mas tem muita coisa aí que com certeza vai agregar muito valor a esse tipo de mobilidade. E outra questão também que você comentou, professora, foi a questão da nossa matriz energética. Ela tem uma contribuição muito grande da parte hidroelétrica. Atualmente a gente vem vivendo uma crise hídrica e, consequentemente, a oferta de energia ela diminui, os valores aumentam, principalmente por conta das bandeiras tarifárias e a inserção de termoelétricas, vamos dizer assim, na matriz de geração energética do Brasil. Que solução você acredita que pode contribuir com esse problema? Você já falou a questão da geração fotovoltaica e também do armazenamento de energia. Mas você acredita que existe ainda existem outras alternativas que podem contribuir, vamos dizer, para esse aumento da disponibilidade de energia elétrica para o carregamento dos veículos? Eu acho que a biomassa ela é importante, né? A biomassa hoje tem sido falada, né, de você abastecer veículos híbridos, né? Eu sou terminantemente contra essa linha do veículo híbrido, porque entendo que a gente está dando um passo atrás, né? Nós estamos mascarando um desenvolvimento, né? A gente não está indo numa linha de desenvolvimento quando a gente está tratando uma tecnologia que usa combustíveis fósseis ainda. Claro que tem uma autonomia maior, mas é uma tecnologia que você depende de motores que são a combustão, você tem como que você vai investir, né? Ou como que você vai crescer no seu parque industrial voltado para a mobilidade elétrica se você ainda investe em veículos híbridos, né? Então, isso é uma coisa que não faz muito sentido. Portanto, eu acho que a biomassa ela deve ser priorizada para a questão de geração de energia elétrica. A biomassa também é um armazenador, né? Você tem aquela biomassa armazenada, né, e pode ser utilizada de forma estratégica em determinados horários. Queima do lixo, eu acho que é uma coisa que o Brasil tinha que encarar esse problema, né? O lixo ele é um problema significativo. Nós temos aí lixões, nós temos aí aterros sanitários que causam problemas ambientais também, né? E tem toda aquela questão de você queimar o lixo e causar problemas ambientais, mas existem filtros hoje, né, e sistemas altamente desenvolvidos para que você possa fazer uma queima, né? A quantidade de lixo produzida no país é imensa e esse é um elemento, eu acho que tinha que ser priorizado dentro dos planos, né? Você utilizar geração distribuída, ou seja, priorizar aquela quantidade de energia ou de fontes disponíveis por local. Então, a geração distribuída localizada, né? Incentivando
as fontes locais, por exemplo, óleo de palma em locais onde você tem essa possibilidade, você utilizar dejetos suínos aonde você tem essa possibilidade, você utilizar cana, casca de arroz e outros, né? A questão legal aí do marco legal da geração solar fotovoltaica, você dá garantia para o investidor de que ele pode investir em geração solar fotovoltaica e ele vai poder calcular o retorno desse investimento dele. Mesmo que esse retorno se postergue um pouco mais, tudo bem, mas ele tem que ter uma garantia do que vai acontecer. Isso é importante, né? Termos aí algumas políticas, né? Então a questão de governança voltada para a geração renovável ela é bem importante, redução de algumas taxas de importação, né? Para que nós possamos entender que a nossa matriz hidráulica ela não se expande mais. Ela é finita, entre aspas, assim, né? As grandes hidro que nós tivemos aí construídas nos últimos anos, elas não têm reservatórios suficientes. Né? Elas dependem também de um regime hidrológico que a gente tem no norte, que em alguns momentos você tem aí uma perda de mais de 3.000 mega, né? Perdidos aí nesse processo aí, porque deixa de ser gerado em alguns momentos. Então, o planejamento energético de uma forma bastante ampla e que contemple as gerações renováveis de forma responsável, acho que é muito importante, que a gente precisa isso. Concordo com o seu ponto de vista, realmente é algo que precisa ser cada vez mais incentivado e repensado, vamos dizer, a matriz energética, de forma a aproveitar o potencial que nós temos, potenciais locais, como a senhora bem comentou, e que possa sim suprir de forma complementar o fornecimento de energia aqui para o nosso país. E voltando um pouquinho agora para o tema da eletromobilidade, teve um ponto que a senhora comentou que eu fiquei também me questionando, no sentido de que já foi citado que existe todo um ecossistema, vamos dizer assim, com a chegada do veículo elétrico que precisa ser desenvolvido. Então, no seu ponto de vista, você acredita que essa característica é uma oportunidade para os profissionais, alunos da área de tecnologia que desejem atuar na área? Ah, sim, eu acho que essa mudança, né, a transição energética em si, a própria palavra já diz, né? A gente está num processo de transição que não é apenas de mudança de uma matriz energética poluidora por uma matriz limpa, porque essencialmente aqui no Brasil a gente já tem essa matriz mais limpa. O nosso desafio aqui é mantê-la limpa e cada vez mais limpa. Mas existe todo um avanço tecnológico aí por trás da mobilidade elétrica, por trás de modelos aí de negócio, por trás de empreendedorismo nessa área, por trás aí de desenvolvimento da indústria, de peças, de mão de obra qualificada mesmo, né? E o nosso papel na academia é justamente formar pessoas que vão pensar esse desenvolvimento para o país, formar pessoas que tenham capacidade de atuar, de desenvolver projetos, de gerenciar projetos e de efetivamente implementarem essas ações, né? Então, escolas técnicas também elas têm que ter essa visão no seu modelo de negócio, porque precisa se capacitar essa mão de obra. O frentista hoje ele vai deixar de ser necessário tanto quanto o cobrador de ônibus e, enfim, outras profissões que foram tendo que serem reinventadas, né? Aquelas pessoas que faziam um determinado trabalho que não existe mais, o entregador de jornal, por exemplo, hoje é tudo mídia digital. O que esse entregador de jornal está fazendo? Ele teve que estudar, ele teve que se preparar para ele fazer um aplicativo que vai enviar notícias para aquele jornal, né? Ele vai ter que fazer um trabalho de freelancer, alguma coisa assim, ou ele vai ter que se especializar, se tornar um engenheiro, enfim, se capacitar para trabalhar nessa área, né? E é o que a gente enxerga, né? Por isso que a inovação, ela por si só, ela não é só uma palavra, ela é uma transformação muito forte que impacta, né, no desenvolvimento do país. Com certeza. E para ter essa inovação, como a senhora bem comentou, do meu ponto de vista, a relação academia-indústria, ela
pode contribuir de forma efetiva, né? No caso, então, para o desenvolvimento dessa, principalmente a eletromobilidade aqui no Brasil. O que é que a senhora acha sobre isso? Sim, a gente tem algumas iniciativas, né, que estão partindo até mesmo de empresas, né? Por exemplo, empresas essas que a gente já tem notícia, Ambev, por exemplo, contratando, né, comprando, adquirindo aí caminhões elétricos da Volkswagen, Budweiser comprando, adquirindo veículos elétricos da FNME aqui no Rio Grande do Sul, né, o que movimenta num estado em que inicia, digamos assim, a sua caminhada na mobilidade elétrica, nós já temos é, indústrias querendo se fixar aqui no estado para a produção de baterias, né, já tem toda uma cadeia de pesquisa em cima de grafeno aqui no estado, que também é um material que pode ser usado, inclusive, nas baterias, e nos componentes, enfim, de veículos. O próprio desenvolvimento do caminhão elétrico, né, esse da FNME aqui, que foi acelerado por um plano de aceleração de startups. Então, a indústria ela tem que enxergar esses processos se aproximando, né, dos empreendedores e trazendo também a pesquisa junto, né? Portanto, a gente consegue ter um tripé bem interessante, né? Indústria, academia e empreendedores aí querendo trazer essa inovação que vai promover o desenvolvimento. Perfeito, professora. E para já partindo aqui para o nosso encerramento, o finalzinho daqui do nosso bate-papo, que com certeza eu passaria muito mais tempo aqui conversando com a senhora, mas e para os nossos alunos ou profissionais que desejem se aprofundar nesse tema de eletromobilidade, quais seriam as dicas que a senhora dá? E vale a pena a migração para essa especialidade? Olha, eu acho que sim, eu acho que existe diversas oportunidades dentro dessa linha, desde a parte de materiais, né, na parte mecânica, né, a gente está falando de veículo elétrico, mas a gente tem toda uma parte de engenharia mecânica aí envolvida, né, na fuselagem desse carro, na chassi, modelos, né, desenho industrial, voltado para esse mercado que vai exigir uma mudança. Se a gente tem uma inovação em termos de combustível ali, que sai do fóssil e vai para o elétrico, claro que design, claro que aerodinâmica, diversas coisas elas começam, tamanho também, né? A gente começa a mudar a nossa filosofia, né, de sairmos talvez de veículos tão grandes, potentes, como veículos menores, questão de espaço. Então, existe toda uma cadeia nessa linha, né? A parte da engenharia elétrica em si, a gente está falando de veículos elétricos, que impacto isso traz, motores elétricos, eficiência desses materiais e motores, baterias, vida útil, né? Segunda vida das baterias. Então, entra aí desde engenharia de produção, gerenciamento de todas essas coisas, a questão de você ter também um planejamento urbano das cidades, né, preparado para esses veículos, para estacionamentos, alocação de estações de recarga, onde estarão, como que elas vão se inserir aí nessa paisagem urbana. Então, entra arquitetura, engenharia civil, uma série de coisas. E digo mais, assim, o veículo elétrico impacta na questão de saúde, né? Então, assim, você vai ter uma melhor qualidade de vida quando você tem veículos elétricos. Então, são todos os setores aí, acho que se beneficiam e têm, de alguma forma, como contribuir. Portanto, eu acho que os alunos migrando para essa linha, eles terão, sim, um campo, porque é como todos dizem, isso não sou eu que estou dizendo, né? É, é uma questão só de tempo para que aqui no Brasil se consolide, porque não tem como a gente dar passos mais para trás do que até já demos, né? Então a gente tem que avançar nessa linha e o veículo a combustão ele está fadado a ser visto como uma peça de colecionador ou de museu no futuro, né? Um futuro não tão distante.
Espero que sim, professor. Realmente, eu acredito, ouvinte, que você notou que isso é um mundo de oportunidades, né? Assim, existem uma correlação e uma multidisciplinaridade muito grande que você, independente da área específica que você esteja atuando, você tem condição sim de atuar na área de mobilidade elétrica e ser um diferencial na sua atuação. Então, muito obrigado, professora, pela aula que a senhora deu hoje aqui e fico muito feliz de ter recebido e até a sua participação aqui no Electricast. É, professora Luciane, só mais uma pergunta aqui, já como uma dica também, que tecnologias estão no seu radar atualmente? O que é que você tem lido e estudado? Olha, atualmente a gente está assim, voltado, né, para essas questões de modelos de negócio para que você utilize diferentes formas, de mobilidade, né, então envolvendo modais aí que vão, não apenas na parte de caminhões e de veículos a passeio, mas também de micromobilidade. Existe um campo bastante interessante, né, dentro da micromobilidade associado aí a possibilidades de troca de baterias, swap de baterias, né, então essa é uma linha interessante de se avaliar, porque quando você faz a troca da bateria, por exemplo, de uma bicicleta ou de uma scooter, né, você tem que ter uma estação ali que vai ficar carregando aquelas baterias. Você chega com a sua vazia, troca, coloca uma cheia, e aquela que fica vazia, ela vai ser carregada e ela vai estar impactando a rede. Só que ela não é utilizada aquela estação o tempo todo. Então essa estação ela pode eventualmente servir como um suporte à rede. Então, nós estamos assim, trabalhando e desenvolvendo já projetos e propostas nessa linha, de associar o armazenamento de energia como o que se chama de virtual storage plants, né? Plantas virtuais aí de armazenamento, onde você reúne algumas para que você tenha uma capacidade localizada num determinado ponto para poder atender uma demanda ou eventualmente fornecer energia por um determinado período de tempo. Muito bacana, professora. Parabéns aí pela atuação, pelas dicas também. E eu gostaria de informar que esse episódio do Electricast ela conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Foi fundada em 1975 para atender à necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representados pelo International Federation of Automatic Control. Então visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Professora, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria aqui de deixar aberto o espaço para a senhora divulgar, no caso, o caso tenha o LinkedIn ou o site ou alguma outra forma de contato dos nossos ouvintes com a senhora. Ok. Bom, agradeço então a oportunidade de poder falar aí de mobilidade, de falar de energias renováveis, desenvolvimento sustentável. Novamente parabenizo pela iniciativa, acho que é muito importante a gente disseminar esse conhecimento. E, bom, as redes sociais aí que eu uso com bastante frequência é o LinkedIn, o pessoal pode me encontrar lá, Luciane Neves Canha. A gente tem divulgado aí as pesquisas, trabalhos e eventualmente notícias importantes aí que saem. Nós temos também o site do nosso Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência da Universidade Federal de Santa Maria, que é o CESP. Então você pode entrar aí com o endereço do CESP para localizar aí, né, Vou- CESP. eu vou colocar então na barra de descrição, professora, do episódio. Aí o ouvinte ele pode acessar de forma mais fácil. Isso, http://cesp com dois es, .fsm.br, onde então é possível você ter informações aí a esse respeito, e o currículo Lattes, né, onde é possível acessar informações aí da parte de acadêmica de pesquisa realizada.
Muito bacana, muito obrigado, professora, mais uma vez. E você, ouvinte, eu espero que tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo @Eletricast. E também me adicione no LinkedIn, é só procurar por Euler Macedo, ok? E para você que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comentários, que eu vou ler tudo. Um grande abraço e muito obrigado aí pela sua audiência.